Aqui é a Alessandra Queiroga, professora de História da Interação, e hoje você vai entender um pouquinho sobre Renascimento, Reforma Protestante e Contra-Reforma. Vamos comigo? Roda a vinheta! Galera, acredito que você algum dia na vida já viu esse quadro aqui. É a Mona Lisa, isso mesmo. Ela é do pintor Leonardo da Vinci. O que tem o Leonardo da Vinci a ver com a nossa aula de hoje? Tudo, porque hoje a gente vai falar do renascimento cultural artístico da Idade Moderna na Europa. E o Leonardo da Vinci é um dos grandes expoentes, pintores famosos desse período. Bem, o que foi o Renascimento? O Renascimento é um movimento cultural que começa nas cidades italianas e vai mudar um pouco a visão de vida e de mundo daquela sociedade. A gente tem que lembrar o seguinte: esse é um momento de algumas mudanças políticas e econômicas na Europa. Lembra que a gente já estudou que durante a Idade Moderna as cidades vão ter uma importância devido à questão do aumento do comércio. Sendo assim, os burgueses, essa nova categoria que está surgindo nessa sociedade, começa a investir o seu dinheiro em outras coisas para além do comércio. Bem, o renascimento cultural, artístico, na verdade, é um movimento que começa na Itália, mas se espalha por toda a Europa. Ele é um movimento que vai começar a modificar a visão em relação às artes, esculturas, à literatura. E é uma maneira de expressar a vida daquele homem moderno. Bem, a gente tem que pensar o seguinte: que em toda sociedade a gente tem formas de expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. Se a gente pensar na sociedade contemporânea de hoje em dia, a gente vai ver filmes, ouvir músicas que tem muito a ver com aquilo que aquele homem está pensando daquela sociedade, da sua época. O Renascimento nada mais é do que essa expressão desse pensamento em relação à sua vida e à sociedade. Bem, o renascimento cultural ele vai ser impulsionado por algumas questões. A primeira delas é o fato de que o surgimento das cidades italianas tem a ver com a carga cultural que já existia naquela região devido a geograficamente ser esse local um território onde se concentrou o Império Romano, né? A capital do Império Romano. Império Romano, lá da Antiguidade, que tinha a base na questão das artes clássicas, da cultura clássica, imitando lá os gregos. Então, o estilo de vida romano, em termos de arquitetura, em termos de estrutura de organização, vai estar ali estampado nessa região. Bem, para além disso, algumas inovações em relação à tecnologia que estão acontecendo nesse período da Idade Moderna vão facilitar o impulsionamento desse movimento. Uma delas é a invenção da imprensa. O que é a imprensa? É a máquina de prensar, de fazer coisas como se fosse o jornal, ou o livro. Ou seja, a máquina de prensar que vai surgir no final do século XV vai possibilitar o aumento da circulação de livros, de obras, de ideias, de panfletos em torno da Europa. A gente tem que lembrar que nesse momento ainda o conhecimento ele está restrito às universidades medievais, porque são elas que contêm dentro do clero, né, dos monges que trabalham com essa parte, com essa estrutura educacional, as obras clássicas de Platão, de Aristóteles, lá da Antiguidade. A questão é que esse conhecimento vai sair da universidade e vai começar a chegar no que a gente chama de população leiga. Leiga por quê? Porque ela não podia ter acesso e vai começar a ter acesso. O interessante é você perceber que esse movimento, né, chamado Renascimento, está fazendo com que o homem redescubra uma ideologia que já existia lá na Antiguidade. Então o nome Renascimento tem muito a ver com essa redescoberta de uma cultura que tinha ficado um pouco esquecida ao longo da Idade Média. Bem, esse renascimento tem características muito marcantes. E você não precisa decorar elas. É só você lembrar o seguinte: esse movimento é um movimento em que o homem moderno está olhando para si, está se colocando no centro das coisas. Sendo assim, a gente costuma dizer que é um momento em que a ideologia que começa a perdurar nessa fase é a que chamamos antropocentrismo.
ou seja, o homem antropocentro. Mudando um pouco o panorama que a gente já estudou quando falou da Idade Média, na qual a ideia era o quê? O teocentrismo, Deus estava no centro. Bem, se você coloca que o homem agora é o centro desse universo, as outras características são muito fáceis de você lembrar. É só você lembrar o seguinte, se o homem está no centro, ele vai ser muito mais o quê? Individualista. Então, o individualismo é uma característica do Renascimento. Uma outra característica é o quê? O pensamento racional, o racionalismo. Porque a fé não vai ser deixada de lado, mas ela de alguma maneira vai ter algum questionamento. Outra coisa também importante que surge como característica do Renascimento é um termo que a gente fala hedonismo. O que é o hedonismo? O nome é meio estranho, mas ele remete à ideia de uma felicidade à vida terrena. Ou seja, se antes o importante era apenas ir para o céu, agora é importante para o céu, mas é importante o quê? Aproveitar essa vida aqui na Terra, ou seja, ter prazeres na vida terrena, beber um vinho, ver uma peça de teatro, apreciar uma obra de arte. Então, repare que esse homem moderno, ele está sofrendo uma transição no seu pensamento. É claro, gente, que isso não é da noite para o dia. Mas é nesse momento do Renascimento que essas mudanças vão começar a acontecer. Bem, o Renascimento cultural, ele vai influenciar obras literárias, obras nas artes plásticas e vai mudar muito a forma do homem moderno ver o mundo. O Leonardo da Vinci, como a gente começou falando, é o principal pintor e, enfim, representante dessa fase. Mas a gente tem outros, como o Dante Alighieri, como o Michel de Cervantes, o Rafael, enfim, vários pintores e vários escritores que vão formar essa nova ideologia artística, cultural desse período. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente estuda um período da história, a gente sempre separa em aspecto político, aspecto cultural, aspecto econômico. O Renascimento está dentro do quê? Do aspecto cultural da Idade Moderna. Ou seja, ele serve para nos ensinar, fazer a gente perceber a maneira, o modo de vida que essa sociedade começava a desfrutar. Bem, além do renascimento cultural, a gente tem outra mudança que vai acontecer na Europa nesse período, que tem a ver com esse olhar novo desse homem moderno. Essa mudança é a Reforma Protestante. Bem, a Reforma Protestante, como o nome diz, nos faz pensar o seguinte: quando eu quero reformar uma coisa, eu estou destruindo completamente aquilo que existia? Não, né? Eu estou modificando algo. Então a ideia é que a Reforma Protestante ela vai nascer de uma mudança dentro da Igreja Católica. A Reforma Protestante nada mais é do que um movimento de contestação a algumas práticas católicas que estavam deixando essa doutrina um pouco vazia. O grande líder desse período é o Martinho Lutero, esse camarada aqui. O Martinho Lutero, em 1517, ele vai pregar numa igreja católica 95 teses. O que era isso? É um documento que ele fez falando o seguinte: igreja católica, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ou seja, ele vai promover uma discussão da doutrina católica. Dentre as principais críticas de Lutero em relação à Igreja Católica estão a venda de indulgências, que é o quê? A venda de indulgências é o que a gente fala da venda do perdão. Ao invés de você se arrepender de verdade, você apenas pagaria um dinheiro para poder conseguir ser perdoado. Outra crítica também do Lutero é a questão da venda de relíquias sagradas, que seria você vender um pedaço da cruz de Jesus Cristo, uma lasca, um pedaço do Santo Sudário, e que aquilo ali seria um amuleto, algo que te faria bem. Para o Lutero, isso estava separando, né, o fiel da igreja. Bem, o Lutero ele vai ser muito contestado pela Igreja Católica, vai ser tido como um herege, como um camarada que foi contra a doutrina, só que ele vai receber um apoio dos príncipes germânicos da região da onde ele morava. Agora vem um detalhe importante. A Reforma Protestante, ela não é algo novo, se você pensar que outras críticas já tinham sido feitas na Igreja Católica.
A questão é que, nesse contexto da Idade Moderna, alguns interesses políticos e econômicos serão conciliados de forma a essa reforma ganhar uma grande visibilidade. É o caso, por exemplo, dos príncipes germânicos que vão apoiar o Lutero por conta do interesse político em diminuir a participação de quem? Da Igreja Católica. Então é interessante perceber que a reforma protestante acontece também por uma conciliação de interesses. Interesses econômicos, por exemplo, da burguesia, que era a nova categoria que surge da Idade Moderna e que enfrenta alguns problemas de doutrina com a Igreja Católica. Por quê? Porque os burgueses são aqueles caras que lucram, que têm dinheiro. E muitas das vezes são condenados pela Igreja Católica por praticarem a chamada usura, né? O emprestar o dinheiro a juros. Bem, esse questionamento da burguesia em relação à doutrina católica vai fazer com que esses burgueses apoiem essa nova maneira de ver a doutrina cristã. Então, na verdade, a reforma protestante vai conciliar interesses políticos e econômicos e também ideológicos. Afinal de contas, o Lutero também lutava por uma mudança dentro da doutrina católica. A questão é que o Lutero não será ouvido pela Igreja Católica e vai fundar a sua própria igreja, a Igreja Luterana. As principais características da Igreja Luterana vão ser conciliadas com as características desse mundo moderno. Como assim? É só você ver comigo o seguinte. Uma das questões que o Lutero falava é que a língua nacional tinha que ser utilizada na hora de se rezar a missa ou o culto. O que o Lutero está dizendo com isso? Ele está dizendo que não adianta fazer um culto numa língua que não se conhece, por exemplo, o latim. Então, lembra que a gente falou que o Estado Nacional, que está se formando, o Estado moderno, configura uma região única na qual você tem uma língua comum? Então, a ideia de uma língua nacional que seja celebrado esse culto tem a ver com esse Estado moderno. Uma outra questão também que o Lutero coloca é o quê? Que a Bíblia seja traduzida para a língua nativa, nacional daquela região. Mais uma vez, você percebe o interesse que se integra com a do Estado moderno. Outra coisa que o Lutero fala é que a Bíblia tem que ser de livre interpretação. Pensa comigo, a gente não está falando que o renascimento cultural foi um movimento em que o indivíduo começa a ter vez? Interpretar a Bíblia por si próprio é uma maneira de individualizar esse conhecimento. Então repara aqui comigo que reforma protestante e renascimento cultural estão acontecendo ao mesmo tempo e de alguma maneira influencia essas tomadas de decisões. Bem, o Lutero não ficou sozinho nessa brincadeira. Após o Lutero, virá o João Calvino, esse camaradinho aqui. O João Calvino, ele vai seguir a doutrina luterana e vai fundar a sua própria igreja, a Igreja Calvinista. Bem, essa igreja é uma igreja que tem uma questão um pouquinho diferente da do Lutero, que é o termo predestinação. O que é isso? Para o Calvino, uma pessoa ela já nasce salva para o céu ou condenada ao inferno. Só que ela não sabe disso e ela só vai saber disso lá no juízo final. Bem, mas como é que faz então? Vive a vida sem saber? Não, tem um detalhe. Segundo Calvino, a marca da predestinação é a prosperidade. Então, quanto mais próspero for uma pessoa, teoricamente, ela está mais próxima do caminho da salvação. Quem é que vai gostar muito desse papo aí de prosperidade? Isso mesmo, os burgueses. Por quê? Porque são eles a categoria, nesse momento, que está crescendo financeiramente. Então, o calvinismo, que vai se desenvolver na França, na Suíça, vai receber um grande apoio dos burgueses. Além do Calvino, tem uma outra denominação, né, que vai surgir nesse período, que é a anglicana. Bem, a igreja anglicana surge de uma questão muito mais política do que religiosa. Por quê? O Henrique VIII, ele era o rei da Inglaterra. E ele, por interesses estratégicos políticos, queria se divorciar e casar-se de novo. Só que a Igreja Católica não permitiu o seu divórcio. O que o Henrique VIII vai fazer? Ele vai romper com a Igreja Católica, com o Papa, e vai fundar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Sendo assim, ele conseguia
poder dominar o seu território sem ter que pedir satisfação da Igreja Católica e casar-se de novo e ampliar os territórios ingleses. A Igreja Anglicana, então, surge dessa rixa do Henrique VIII com o Papa da época, fundando uma nova religião na Inglaterra, uma religião oficial, chamada anglicana. A religião anglicana, ela tem algumas similaridades em relação ao calvinismo, ao luteranismo, como a questão da interpretação da Bíblia, como a possibilidade do casamento dos sacerdotes. Porém, ela, eclesiasticamente falando, em termos de culto, ainda é muito parecida com a Igreja Católica. Interessante você perceber que a gente está falando de um momento de quebra do cristianismo, né? De rompimento, de uma nova vertente cristã. Se antes só existia o catolicismo, agora existe as chamadas igrejas protestantes. Mas não confunda essa nova vertente religiosa com tolerância ou permissão, igualdade religiosa. Pelo contrário, muitos lugares vão ter confrontos entre católicos e protestantes por uma não tolerância da convivência entre os dois. Então essa tolerância religiosa só vai ser alcançada ou só vai começar a ser pensada no século XVIII. A questão agora é a decisão de alguns príncipes ou reis de serem católicos ou se tornarem protestantes. Bem, a Igreja Católica vai ficar de braço cruzado em relação a isso? Não, né, gente? O que ela vai fazer? Ela vai se reunir numa assembleia chamada Concílio de Trento e vai pensar uma maneira de reformular a doutrinação católica. Uma das decisões do Concílio de Trento foi a formulação do Index. O que é o Index? Seria um índice de livros proibidos que os católicos não poderiam ter acesso. E aí incluem várias obras da Antiguidade Clássica, obras recentes do Renascimento, que seriam obras que desvirtuariam o católico. Uma outra questão também que vai ser levantada, né, pela Igreja Católica no que a gente chama de contra-reforma, né, nessa resposta à reforma, é o aumento, né, das missões dos jesuítas para evangelizar as novas terras, as novas sociedades que o catolicismo está entrando em contato. Então, se a gente pensar, as missões jesuíticas que vêm para o Brasil e que se ampliam aqui tem muito a ver com essa resposta da Igreja Católica em relação à reforma. O Tribunal de Santa Inquisição, que será reativado, que já existia, mas que vai começar a perseguir com muita veemência todo aquele que for contra a Igreja. Então a gente repara que enquanto ocorre essa quebra na Igreja Católica, vai haver uma resposta. Então a contra-reforma, na verdade, é uma resposta da Igreja Católica tentando se reorganizar depois dessa quebra. Bem, para você poder fechar esse assunto e não confundir mais, lembre-se que o Renascimento, Reforma e Contra-Reforma são movimentos que estão acontecendo na Idade Moderna, que estão modificando a maneira do homem ver o seu mundo ao redor. Ou seja, são características culturais e ideológicas desse período. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer os exercícios da apostila, que lá você encontra a maneira como essas questões caem na sua prova. Fique com a gente, venha para a interação, garanta a sua aprovação e até a próxima.